Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, queridas e queridos Autoverkens, a mais um test drive aqui do canal do Autoverk. A diferença entre os meninos e os homens, os grandes e os pequenos, entre o querer e o poder, está aqui. Classe S, o top de linha da marca, no mais top do top do top. Um dos triplo carimbo Riding Luxury mais falados de todos os tempos, S63 AMG. Mas o que faz uma classe S ser uma classe S? Essa é a parte mais interessante. O porquê que a classe S ela é tão falada, tão querida, ela é tão cara, ela é tão desejada. Eu vou mostrar para vocês o porquê que as pessoas sonham grande. Poucas pessoas podem. E aqui está uma das coisas mais importantes da indústria automotiva mundial. S acima de tudo e S65 acima de todos, isso quer dizer que nós estamos um degrauzinho da S65, que é o top de linha V12 biturbo, aqui, V8 biturbo. Resto de rico? Blindada? Você encara? O que você acha de uma S63? Eu vou mostrar para vocês o porquê uma classe S é uma classe S. A oportunidade de você dirigir uma classe S é única. E eu vou explicar o porquê disso. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Salão de Frankfurt, foi em 2005. Depois disso, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer quase todos os salões do mundo. Frankfurt, Genebra, de Nova York, o de Los Angeles, o de Detroit. E assim, uma das coisas que eu sempre percebi nesses salões, ao longo de todos esses anos que eu frequentei, foi o tamanho do respeito que a indústria automotiva em geral tem, não só pela Mercedes-Benz, mas principalmente pela classe S. A classe S, ela é, vamos dizer assim, o benchmark do mercado de luxo, ou seja, é o ápice do mercado de luxo. Você tem acima dela Maybach, Rolls-Royce Phantom, um Bentley Mulsanne, mas assim, em termos de mercado de luxo, ninguém vende tanto quanto uma classe S. As ruas de Londres estão infestadas de classe S. Os sheiks árabes adoram as classes S. Os grandes executivos são apaixonados pelas classes S. Então assim, a S ela é uma referência nesse mercado de luxo. Os competidores dele, A8 e Série 7, são os competidores, assim, vamos dizer, os três, né? São classe S, A8, Série 7. Tem outros carros, outras marcas que fazem carros nesse patamar também, mas eu acredito que quando você fala no mercado assim, segmento de luxo, os três mais lembrados serão esses três. E por que a classe S ela é tão respeitada? A Mercedes coloca tanta tecnologia no carro, tanta coisa, que, por exemplo, essa unidade que está à venda lá no Grupo Eleven, 2012, S63, ela tem coisas que hoje, muito carro, até mesmo no segmento premium, não oferece, nem como opcional. Então, se você for voltar atrás assim um pouco no tempo, 20 anos atrás, uma classe S dos anos 2000, quando a W220, quando eles colocaram muita eletrônica no carro, que foi um choque na indústria, porque até então a Mercedes ela tinha muita, vamos dizer, ela tinha muita coisa para oferecer, mas em termos de eletrônica, aquele momento da indústria era o big hit, você colocar, encher de eletrônica o carro. Eles encheram de eletrônica a W220, né? Tiveram alguns problemas naquela época, porque o mercado não estava preparado, era um negócio muito novo. E aí veio a W221, que é essa aqui, né? Meados de 2005 ela foi lançada e aí sim, consertaram um monte de erros que tinham de projetos, coisas assim, problemas eletrônicos. Então o carro ficou muito bom. A traseira é um pouco controversa, mas assim, eu acho esse carro maravilhoso até hoje.
Para mim, a grande diferença de uma S500 ou S600 para uma 63 AMG e 65 AMG, obviamente, além da tocada de esportividade e o motor que a parte de performance é completamente diferente, os dados, tudo, é o seguinte: se você quer ter um carro para andar lá atrás direto, se você é um cara extremamente ocupado, que você não tem tempo de nunca pegar teu carro, você sempre vai ter um chofer, um motorista, compra uma S500 ou uma S600, fato. Agora, se você é um cara ocupado, você quer ter toda aquela sofisticação que a S500 e 600 tem lá atrás, mas de vez em quando você quer, vamos dizer, se divertir um pouquinho, aí você compra a 63 e a 65 e corre o risco de você não querer ficar mais lá atrás, não. Forte risco. E esse carro vem com Night Vision. Você tem aquele sistema que você consegue ver à noite, tipo o sistema infravermelho, com detecção de pedestre, porque esse daqui já é o facelift da W221, né? Você tem assistente de mudança de faixa, som da Bang & Olufsen. Por exemplo, você quer desligar o controle de tração, não existe um botão aqui que você desliga o controle de tração igual a maioria dos carros esportivos tem. Você vem aqui, entra no menu, né? Vem aqui no menu Drive Assist, e aí você tem o SP, que é para você ligar e desligar o controle de tração, o Pre-Safe Brake, né? Que é aquele sistema que ele tem sensores pelo carro todo, em que ele já pré-tensiona. Se ele vê que você está numa colisão iminente dianteira ou até mesmo lateral, ele já pré-tensiona o cinto de segurança e os freios também. Um outro sistema bem interessante é o Brake Vectoring, que eles chamam, que seria tipo o sistema do Torque Vectoring, quando você está acelerando o carro e ele manda a força, manda mais torque para a roda que precisa de mais força. E ele faz exatamente isso com o sistema de freio. Ele sempre vai medir qual roda que precisa de mais frenagem do que a outra, e ele faz isso automaticamente. Uma das coisas que eu fiquei também impressionado com esse carro aqui, que eu achei que só tinha na sucessora, que é a W222, que foi lançada em 2013, é o Crosswind. É aquele sistema em que, quando você tem o ABC Sport, né, que é o sistema de amortecimento eletrônico, quando vem um vento lateral, ela enrijece o outro lado o lado oposto que está batendo o vento, para justamente o carro ficar sempre firme. Isso é muito bacana. Isso é feito porque lá na Alemanha, quem já andou nas autobahns, você normalmente você anda em uma velocidade muito alta, e eles têm aqueles paredões gigantes onde tem muito vento. Em algumas regiões não tem esses paredões na autobahn, então bate aquele vento, e quando você está a 230, 250 por hora, isso faz uma baita diferença, e o carro ele muda de posição. Então a S já tem esse sistema que, se bate o vento, ela enrijece o outro lado para te manter sempre reto. E esse sistema, o ABC Sport, ele serve para quando você está fazendo curvas, né? Quando você está numa curva numa estrada mais sinuosa, tudo, o carro ficar sempre reto também. Ele tem o assistente de atenção, o Attention Assist, que ele também vê quando ele consegue, seria a mãe de Ná do cansaço. Ele percebe que você está com cansaço e ele fala: tá na hora de você fazer uma pausa e descansar um pouquinho. Tem o Blind Spot Assist, que é o seu assistente de ponto cego. Isso já não é tanta novidade muito nos carros de hoje. O Lane Keep Assist, que é para você ficar sempre na mesma faixa, né? Mas assim, além de tudo isso, você tem uma eletrônica embarcada nesse carro, aonde, por exemplo, no sistema do som da Bang & Olufsen,
você tem que mudar algumas coisas do projeto interno do carro, tá? Para que caibam os tweeters, os alto-falantes extras, o subwoofer que é maior, né? Então você tem quando você está falando de uma classe S AMG, você está falando do máximo de luxo com o máximo de performance num motor V8 hoje biturbo, né? A primeira geração das S63 ela era o V8 aspirado. Essa daqui, como já é o facelift, já é o V8 biturbo 5.5 com 545 cavalos, se não me engano. Mas o mais importante é o seguinte, não são os cavalos, mas sim o torque. São 80 quilos de torque. Vocês estão percebendo que eu não preciso, dentro da classe S, nem elevar minha voz para falar, porque o isolamento acústico do carro é absolutamente perfeito, né? E isso não se dá, isso ajuda também a blindagem, né? A blindagem ajuda muito, mas se você tem uma classe S não blindada, ela tem já os vidros duplos justamente para dar uma melhorada no ambiente ali. A ideia da classe S, por que ela é tão especial? Respondendo a minha pergunta do início. Quando você está dentro de uma classe S, a classe S é um mundo dentro do nosso mundo. Então existe o planeta Terra e existe a classe S. Existe um mundo à parte, onde você aproveita de todo esse luxo, conforto, sofisticação, relógio da IWC, um conforto absoluto. A S, ela é referência no segmento. Por quê? Porque a S, ela é absoluta. E ela é respeitada por todos os seus competidores. Em termos de dirigibilidade, eu acredito que um A8 com tração integral seja muito bom. Aliás, acredito não, eu tenho certeza que ele é um carro excelente. Série 7 também, com o DNA esportivo da BMW, não deixa nada a desejar. A classe S, ela foi feita para ver e ser vista, né? Você dirige uma classe S, é como se você estivesse desfilando, você estivesse assim, você está vivendo numa realidade em paralelo. Muitas coisas do que a classe S lança hoje, alguns competidores vão lançando junto. É muito difícil ter alguma coisa que os carros, por exemplo, os competidores direto lançam antes de uma classe S. Por exemplo, a A8 lançou com um farol de laser. Isso era uma coisa que a classe S não tinha. A série 7 lançou aquele sistema em que você consegue parar o carro pelo controle remoto, pelo smartphone, depois que veio na S. A geração atual da S vai mudar, provavelmente agora em 2021, né? Talvez seja uma W223, a gente não sabe ainda o codinome do chassi, mas com certeza ela vai ter coisas que série 7 e o A8 não tem. Agora, se você já tem tudo isso numa classe S, entre aspas, de entrada, o porquê que você vai numa classe S AMG? Bom, se tem uma coisa que a Mercedes AMG consegue fazer com absoluta primazia, é isso aqui. Você imagina, num sedã de mais de 5 metros, mais de 2 toneladas, você meteu um motor V8 biturbo com 80 quilos de torque, com um ronco insano, absurdo, uma dirigibilidade sem outra igual pro segmento. Cara, quando perguntam assim, quantos quilômetros por litro faz uma classe S, uma S63 AMG? Esse dado é completamente irrelevante, porque nós não estamos falando de miles per gallon, nós estamos falando de miles per gallon. O ronco é sensacional. O câmbio poderia ser um pouquinho mais rápido. Ele não é tão rápido quanto o câmbio de uma BMW, de uma 750 da época, mas assim, o carro ele tem uma pegada própria, inconfundível, inigualável. Eu tô aqui acelerando o carro com 80 kg de torque, mais de 500 cavalos, com o meu massageador aqui ativo, fazendo massagem aqui
tô com o sistema de bancos, o Dynamic Seats, ou seja, se eu for para a direita, o banco ele infla para a esquerda para deixar sempre eu reto no banco, junto com o sistema de amortecimento eletrônico do carro. Isso é absurdo, isso é demais. Isso aqui é um resto de rico, sensacional, espetacular. Olha isso! Acelera demais esse carro. Quantos quilômetros por litro faz? Isso aqui te faz muito feliz. Ó o ronco. Detalhe, o carro é blindado. Nós estamos com o teto, tô com o teto fechado. Vocês ainda conseguem ouvir a brutalidade desse V8. Olha, ninguém faz o ronco de uma Mercedes AMG. É espetacular, é sensacional. Não tenho o que falar. A classe S acima de todos e S65 acima de todos. Esse aqui ainda é, vamos dizer, o penúltimo degrau para você chegar na cobertura que está mais perto do céu, que é o V12 Biturbo, que é a S65, um motor que eles já não vão mais fazer. A Mercedes já falou, não vamos mais fazer os motores V12. Lançaram no ano passado a S65 Final Edition. Uma tristeza, uma grande perda para a indústria automotiva, para a história, né? Os motores V12, como todo mundo sabe, da Mercedes são premiados no mundo inteiro, foram usados por outros carros, tipo Pagani. Então, olha, esse carro ele tem um fôlego absurdo. Você acelera, 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 acelera e parece que o carro está te pedindo cada vez mais, cada vez mais. E assim, dentro do máximo de conforto, luxo e segurança que você pode ter num carro. Ah, mas a série 7 pode ser melhor de dirigir. Pode ser melhor de dirigir, pode ser. Não tenho nem dúvida que seja. Mas a classe S é como se fosse um Alconcourt. É um Silvio Santos. Não tem discussão. O cara é o melhor. Acabou. A classe S é o Rolex. A classe S é a primeira classe de avião. A classe S é você morar na cobertura. Não tem igual. Não tem igual. Um pequeno detalhe só para os mais curiosos. Quando você está dirigindo de boa a sua S63 AMG, ela faz aí em torno de seus 4,5, 5 km por litro na cidade. Dados esses que eu não confio muito nos dados das montadoras, de nenhuma delas de consumo, porque depende muito da qualidade do combustível, condição de uso, aonde que foi, como que foi feito o teste. Eles fazem uma média assim entre o urbano e o de rodovia, né? Eu acho que o verdadeiro teste é no seu dia a dia. Eu estou usando esse carro aqui há 5 dias e falo para vocês que ela faz seus 4,5, 5 km por litro, você indo bem de boa, assim, pezinho assim de princesa, assim, bem, sabe? Sem abusar muito. Mas o mais interessante da S63 é que ela tem tanto torque. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui eu saindo com ela parada. O controle de tração dela não para de trabalhar. Se tem uma coisa que trabalha nesse carro, é o controle de tração. Olha só. Ó, entrou o controle de tração. Entrou o controle de tração. Ele não para de trabalhar, porque assim, é tanto torque, é tanta força na roda. É muita potência, muito torque. Que você deixa o controle de tração ligado até enche o saco. Agora, se você desliga, igual eu fiz agora, aí ela sai assim, ó. Mas a Mercedes tem o péssimo costume de tipo, quando você desliga o controle de tração, ele desliga até a página 2. Porque quando ele chega no limite, ele bota de novo o controle de tração. Não é igual as BM que você pega, desliga o controle de tração. Agora você quer desligar mesmo, você deixa o botão ligado lá, apertado lá por 5 segundos. Aí, meu amigo,
tchau e bênção, é você e Deus ali, e seja o que Deus quiser. Na verdade é você e teu braço, né? Deus não pode fazer muita coisa se você quer fazer cagada na vida. Gente, eu quero agradecer muito de coração o Grupo Eleven. Esse é um dos carros mais pedidos ali pra gente fazer o teste. Essa unidade em si, ela está à venda lá no Grupo Eleven 2012, blindada, tá? Quem tiver interesse pode ir lá, faz o test drive. Mas assim, quem vai fazer o test drive não tem como. Você vai comprar o carro porque o carro é absurdo, é animal. E assim, era um carro de 700 pau na época, 600, 700 mil. E hoje você compra pelos seus 280, por aí. Depende muito da unidade, da configuração, depende muito do estado geral do carro. Esse carro está com baixíssima quilometragem, né? Dificilmente você vai encontrar um carro desse não blindado, e sinceramente falando, um carro desse tem que ser blindado aqui na terra de Tupi-Guarani, porque é um país muito perigoso. Esse carro chama atenção, o ladrão não sabe o que é resto de rico. Isso daqui tem cara de carro 2019 que custa mais de R$500 mil fácil. Então tem que tomar o seu cuidado, fala lá com o pessoal do Grupo Eleven e aproveitem, porque assim, o carro é sensacional, é sensacional. Que espetáculo de oportunidade de poder andar num carro que eu vi ser lançado zero. Fui lá no lançamento e agora tô podendo aqui andar nele. E ó, é o preço de uma Tiguan blindada, hein? Zero. Pensem bem, hein? Às vezes a gente tem que deixar um pouco o lado da razão e ir um pouco mais para emoção. A compra de uma classe S dessa aqui, como um restinho de rico igual esse aqui, é uma compra emocional. É para quem gosta de carro, para quem curte carro, para quem tem o tesão de andar num carro motor V8, ouvir aquele ronco, de manhã você acordar e tipo apertar lá o start stop, o engine start, e você ouvir aquele cold start do motor, a partida frio, aquele ronco de iate mesmo, sabe? Isso é impagável. Para quem curte carro, umas aceleradas assim não tem preço. Na troca de marcha, você vê ali que na troca de marcha ela tem a tendência de tipo querer levar a traseira para frente, esse controle de tração segurando aqui. Se você tá com o controle desligado, você tem que ter um braço para segurar. Isso aqui é diversão demais, diversão demais. E não contem para ninguém. Se você der aquela chupada no carro, nossa, vai ter muito esportivo aí que não segura